18º volume da obra. A fase de recuperação, a fase racional. Hoje, todos sabendo e conhecendo que o sofrimento tinha que existir para a lapidação dos monstros, dos selvagens, dos bárbaros e dos loucos. Então, tinha que existir o sofrimento para a lapidação desses brutos, que sempre imperaram com a brutalidade de doentes e de loucos. E assim, hoje, todos sabendo o porquê de todo esse recheio de amarguras, que é o mundo, todos amargurados, todos aparentando ser o que não são, todos com esta falsa vida, recheados de ilusões e precisando de lapidação. Está aí a fase de recuperação, a fase racional, para a recuperação desses brutos que admitem esse montão de ruínas como se fosse uma grande coisa de prestígio, como coisa que a matéria fosse prestigiosa. Qual é o prestígio do nada? Nada. Qual é o valor do nada? Nada. Então, para que esta ilusão pelo nada? O que adianta? Nada. Só mesmo na mente de inconsciente. O inconsciente é idiota, e o idiota não sabe o que diz, não sabe o que faz. Vive iludido, vive de ilusões. É um traidor de si mesmo. É um traído pelo nada, é um imbecil com parte de sabido. Sabedoria do nada, o que adianta? Nada. Tudo é passageiro, tudo é ruim na vida. Por isso, tudo se acaba e o mal por si mesmo se destrói. Agora, ficam esses idiotas ainda agarrados ao nada como coisa que o nada tudo fosse. Não estão vendo que a vida é passageira, que existem uns insignificantes anos de vida e, de repente, acabou-se a vida. A vida é tão curta. Para que pensar assim como um bruto? E assim, está aí em suas mãos o conhecimento da fase de recuperação, a fase racional. Não podemos nos desligar assim da matéria, só mesmo na mente de idiotas, para daqui a um pouquinho acabar-se a vida. Não desligaram? Não morreram? Mas em vida, nós temos que ser materialmente equilibrados. Não resta a menor dúvida. Com equilíbrio, havendo o equilíbrio, não há sofrimento, não há desequilíbrio. E assim são as variedades dos avarentos. É como estão vendo aí, a multiplicação dos tormentos. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Todos sofrendo, todos reclamando. Tudo isso por falta de equilíbrio. Com equilíbrio, tudo vai bem, e com desequilíbrio, tudo de mal a pior. E assim, vejam o pagode que parecia eterno na vida da matéria. Por isso, os anos de vida há muito vêm diminuindo pelo progresso da degeneração, trazendo, por meio dessa lapidação, a desilusão total da vida material. Por isso, está aí o progresso de destruição dos seres. E assim, hoje, aí em mãos, o conhecimento de cultura racional, para o equilíbrio de todos. Isto, eu estava me referindo à fase de animal racional, a fase da brutalidade. A brutalidade em todos os pontos de vista, por estarem na categoria de animal. O animal é inconsciente, e sendo inconsciente, é variante. Quem varia não regula, é feroz, é bárbaro. Então, o animal racional é um ser que assim gerou da terra, como um vegetal. Então,
não tem vegetais de todas as espécies, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras? Assim é o animal. Há animal de toda a forma, de todo o jeito, de toda a maneira, porque é um vegetal com forma diferente, com forma de animal. Por isso, depende da água, como um vegetal qualquer, para poder viver. E assim, vegetando dessa maneira, tinham mesmo que ser brutos, como uma madeira que precisa ser lapidada a jeito da forma e do desejo. E assim, chegou o mundo na sua decisão certa, na sua solução verdadeira, porque encontraram seu verdadeiro mundo de origem, encontraram o mundo racional. E por encontrarem o seu verdadeiro mundo, não vão viver mais nesse mundo de matéria, ao qual não pertencem, por não serem daí. Se fossem daí, seriam eternos. Por não serem daí, é que todos têm esta vida provisória. Então, agora é que encontraram o seu verdadeiro mundo de origem, e todos vão viver no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Até então, viviam aí nesse mundo de matéria, sem saber por que viviam, sem saber por que tinham vida, sem saber por que essa vida foi constituída assim, feita assim. Ninguém sabia, porque todos viviam ignorando a origem do seu ser. Agora, descoberta a origem, descoberto o verdadeiro mundo, todos vão viver no seu verdadeiro mundo, no seu verdadeiro lugar. Saíram de lá, do mundo racional. Agora, todos de volta para lá, para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, chegou o fim da vida da matéria. Chegou a solução final do mundo de matéria. Agora, todos no seu verdadeiro mundo de origem, porque sabem que aí não vão nascer mais. E por não serem daí, a vida continua no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Até então, a vida provisória se acabava e tornava a vir outra vida provisória. E ficavam nisso, morrendo e nascendo, por não conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, agora, todos felizes e contentes por saberem o porquê aí viviam nessa vida de matéria, sem solução, e porquê não vão viver mais, por estar descoberto o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu origem a esta degeneração racional. E assim, agora, todos vivendo dentro da fase racional, a fase consciente, todos orientados racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo alegres e contentes para sempre, porque a vida continua. Na fase racional, ninguém morre. A vida continua deste mundo de matéria, que não é o seu, continuando a vida no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, ninguém morre, porque a vida continua. Quando não conheciam o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, então sim é que morriam, porque estavam aí, julgando e pensando que eram daí, e na mesma hora vendo que não eram daí, porque se fossem daí, seriam eternos, não morreriam. Por tudo ser uma deformação, por tudo estar fora do seu lugar, é que tudo tem vida aparente, vida provisória, até um certo tempo. Depois, acaba-se a vida, por não serem daí. Se fossem daí, estariam no seu verdadeiro lugar,
seriam eternos, e não provisórios seres, com vida provisória. Agora, vejam como é grande a alegria e a satisfação de todos. Muitos ficam até emocionados, e com razão, em terem a solução dessa vida de dor, de lágrimas e sofrimentos, sempre tidos na categoria de sofredores, e assim vivendo sem saber por que sofriam, sem saber por que morriam. Todos inconformados com essa vida, porque ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte. Tinham até medo de morrer. Faziam tudo para não morrer e acabavam morrendo, por não serem daí. Agora, nesta fase, a fase racional, não morrem mais. A vida continua, dessa que era provisória para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Continua a vida, não há morte. Continua a vida no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu origem a esta deformação racional, que deu origem ao aparelho racional. Então, agora todos dentro do seu mundo de origem. É a última vez que nascem em cima dessa terra. Não vão nascer mais, porque está descoberto o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Vão viver agora no mundo racional, o seu verdadeiro mundo. Então, chegou a solução final da vida da matéria, do mundo de matéria, o fim da vida da matéria. Chegou o fim da ilusória matéria, da vida dos sonhos, da vida das aparências, das ilusões, das fantasias, das asneiras, da inconsciência sobre todos os aspectos. Chegou o fim deste embusteirismo grosseiro. Agora, todos conhecedores do mundo racional, o seu verdadeiro mundo, só vão falar no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Até que encontramos o nosso mundo verdadeiro, o mundo racional. Então, vão só comentar sobre o mundo racional. E daí, todos com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional, ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, e sendo orientados racionalmente. Então, aí sim, a verdadeira vida racional. Embora aí na matéria, a verdadeira vida consciente. E assim, tudo dando certo na vida de todos, e todos vivendo felizes e contentes, por saberem que é a última vez que estão vivendo fora do seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, esta é a derradeira vez que estão vivendo fora do seu verdadeiro mundo. E assim, vejam que tudo que tem princípio tem fim, como estão vendo aí na matéria. Tudo que tem princípio tem fim, e esse mundo de matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Está aí o fim muito lindo, lindíssimo mesmo, o fim racional, porque tudo começou racional e tudo tinha que terminar racional. O fim lindíssimo, o fim no qual todos voltam para o seu mundo de origem, voltando para o seu mundo de origem para serem o que eram, puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza no mundo racional. Olhem que fim lindíssimo, que fim sublime, porque tudo começou racional, tudo tinha que terminar racional. Vejam que muitos sonhadores, aventureiros, fizeram uma infinidade de profecias, todas contraditórias. Os profetas aventureiros
cansaram de anunciar absurdos, sem base e sem lógica, sem pé nem cabeça. É verdade. E hoje, vendo o término do mundo de matéria tão diferente, tão sublime, tão lindo, terminarem todos dentro do seu mundo de pureza, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem dessa degeneração racional. E assim, todos obedecendo às ordens naturais das coisas. Natural é racional. Então, todos tinham que chegar no natural. Estavam fora do natural. Por isso, estavam na categoria de animal, como animais racionais, fora do seu verdadeiro natural. Agora, todos conhecendo seu verdadeiro natural e voltando ao seu lugar verdadeiro, ao seu natural verdadeiro. E assim, tudo obedecem às ordens naturais das coisas. Hoje, todos cientes do porquê da odisseia da vida da matéria, porque viviam de matéria e eram seres de matéria, sem saberem o porquê dessa vida deformada. Por isso, todos cheios de defeitos, todos imperfeitos. Por serem imperfeitos, cheios de defeitos, é que tinham esta vida provisória. Por serem seres imperfeitos, é que a vida era provisória, porque o imperfeito, por si mesmo se destrói, por si mesmo se acaba. Imperfeito quer dizer um ser de origem do mal. O imperfeito está mal e, por ser mal, por si mesmo se destrói. Se destrói por estar fora do seu verdadeiro lugar. Então agora, todos com a vidência racional, conhecendo os habitantes do mundo racional, que são seus irmãos, tendo contato com eles, vendo-os, conversando, dialogando, fazendo conferências com eles. Que beleza! Unidos aos irmãos do seu verdadeiro mundo de origem. Então, que maravilha! Que lindo viver assim! Viver certo é viver bem. Viver racionalmente é viver feliz, alegre e contente. É viver bem, racionalmente. Então, todos de parabéns. A felicidade verdadeira chegou. Está aí em suas mãos. Chegou a paz verdadeira. Chegou tudo de bom, de belo, de sublime, tudo de maravilhoso. Aí está, em suas mãos, o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, a luz racional, o maior esplendor do mundo, a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, porque ninguém estava mais aguentando essa vida insuportável da matéria. Todos viviam queixosos, uns mais, outros menos, e outros que já não resistiam mais, desesperados a ponto de preferir morrer do que viver. Ninguém estava mais aguentando a vida da matéria, a vida das aparências, todos aparentando o que não são. Vida de quem está sonhando de olhos abertos, vida de ilusões, todos iludidos com o nada, iludidos com o mal, e daí a multiplicação dos mesmos. E assim, ninguém estava mais suportando a vida das incertezas, a vida das experiências, a vida das esperanças. Esperança de quê? De sofrer e morrer. Todos iludidos com a esperança, sonhando com a esperança, com as aparências, com as ilusões e vivendo como bicho. Bicho é que vive iludido. Bicho é que se ilude com as coisas materiais. Viviam igual a bicho,
iludidos com as fantasias, iludidos com as aparências, iludidos com os sonhos, iludidos com tudo. Quem vive iludido é bicho. Bicho é que se ilude, se engambela e se distrai. Então, vivendo todos dessa maneira, por faltar o verdadeiro saber racional, por não saberem o verdadeiro conhecimento racional, estavam vivendo igual a bicho. O bicho é que se ilude com a matéria. Vivendo como bichos, tinham mesmo que sofrer muito, tinham mesmo que penar muito, tinham mesmo que penar demais, por estarem vivendo como bichos. O bicho é que vive iludido por tudo quanto é de material. E assim estava o ser humano iludido com a vida da matéria. Mas tinha que ser assim, porque estava na categoria de animal. O animal é inconsciente e tinha que viver inconsciente assim, desse jeito, igual a bicho, porque o bicho é que é inconsciente. Então, eram animais inconscientes, quer dizer, eram bichos, e o bicho vive iludido com a matéria, porque o bicho é inconsciente. O bicho vive iludido. O bicho é que se engambela com a matéria, fica iludido pela matéria. Assim estava o ser humano, igualmente ao bicho. Aí então se tornavam uns monstros, se tornavam ferozes, se tornavam uns contra os outros, se tornavam selvagens, sempre irrequietos, sem sossego, por estarem na categoria de bicho, na categoria de animal racional. O animal é um bicho. E assim, vejam como viviam ridicularizados e humilhados nessa categoria de animal, nessa categoria de bichos inconscientes. Hoje, todos dentro da fase de recuperação, que é a fase racional. Todos saindo dessa categoria de animais, infelizes, por viverem como bichos. Agora, dentro da fase racional, todos na categoria de aparelho racional, e não de animal racional. O animal é bicho. Então, para não ferir, dizem animal. Animal quer dizer animados no mal, animados pelo mal, evoluídos do mal. Então dizem animal racional. Vejam que para tudo chega o seu dia de primazia, e aí chegou a primazia racional, a primazia do encanto e a primazia do desencanto. Hoje, dentro da fase de recuperação racional, todos vivendo conscientes, alegres, felizes e contentes, e dizendo: agora sou racional, por estar ligado ao meu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo agora deixa de ser um mundo de bichos para ser um paraíso racional. Por estar aí, a fase racional, a fase em que todos viverão equilibrados racionalmente. E assim passou-se a fase do desequilíbrio, a fase de animal racional, a fase de bicho. Que equilíbrio tem o bicho? Nenhum. Qual é o equilíbrio do bicho? Nenhum. Então, terminou a fase de animal, a fase de bicho. O animal é bicho racional, ou animal racional, que é a mesma coisa. Hoje estão na fase racional, a fase de aparelho racional. Não são mais bichos, não são mais animais, por todos estarem ligados ao mundo racional, sendo orientados racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vejam a vida do bicho.
uma luta de desequilíbrio e de constantes desarmonias. O bicho, por ser bicho, se aborrece por tudo, se incomoda por tudo, briga, discute, se amola, zanga, fica furioso, genioso, nervoso por tudo. Enfim, basta ser bicho para ser desequilibrado dessa maneira. Um desequilíbrio vergonhoso, porque aparentam serem tão bons, tão bonzinhos, santinhos, puros, direitos, corretos, perfeitos, sem defeitos, e serem tão diferentes na realidade. É um caos de misérias, é um caos de sujeira, é um caos de lama. Por serem bichos, é que são desequilibrados dessa maneira. Se enfurecem por tudo se odeiam. O bicho não tem equilíbrio de espécie alguma. Aparenta ter, mas não tem. E assim vive o bicho de aparências, vivendo a vida inteira de aparências, aparentando aquilo que não é. O bicho é falso, mentiroso, orgulhoso, prosa, fingido, urso. O bicho tem todos os defeitos. Basta ser bicho para ser assim, dessa forma. O bicho nunca soube por que era um bicho. Por que eu sou um bicho? Nunca soube. Por que nós somos bichos? Nunca souberam. O bicho sempre viveu como bicho, por não saber o porquê era bicho. O animal racional é um bicho. E assim, vejam que ridículo não terem conhecimento do seu ser. Perguntavam uns aos outros: por que somos assim? Ninguém sabia. Por que vivemos assim? Ninguém sabia. Não tinham respostas. E assim, vivendo vergonhosamente dessa maneira, ridicularizado nessa categoria, o bicho, por ser um papagaio falador, ainda tinha pretensão de grande sábio. Qual é a sabedoria que um bicho tem? A sabedoria é tanta que não sabe por que é bicho, não sabe por que é um animal, e tendo coragem de se apresentar como sábio. O bicho é prosa mesmo. Então, perguntavam ao sábio: Senhor sábio, por que nós somos bichos? Ah, isso são segredos da natureza. Ninguém sabe. Senhor sábio, por que nós somos imperfeitos, cheios de defeitos? Ah, isso são segredos da natureza. Então, senhor sábio, o que é que o senhor sabe? O senhor sabe tanto quanto nós, que não sabemos nada. Mas o bicho, que sempre foi prosa, pretensioso e orgulhoso, sempre querendo ser mais do que os outros, se apresentando como sábio. De verdade, não sabe coisa alguma, só sabe falar como um papagaio. Senhor sábio, por que o mundo assim é? Ah, isto são segredos da natureza. Senhor sábio, de onde nós viemos e para onde nós vamos? Isto são segredos da natureza. Senhor sábio, por que nós somos sofredores? São segredos da natureza. Por que nós somos mortais? São segredos da natureza. Então, senhor sábio, o que é que o senhor sabe dizer de verdade? Coisa alguma. Então, o senhor é sábio do nada, porque não sabe nada. E assim, com esse montão de asneiras, com esse embusteirismo grosseiro, com essas farsas de bicho, é que está aí o maior brilhante do bicho, que é o sofrimento. Senhor sábio, como podemos abolir o sofrimento da humanidade? Isto são segredos da natureza. Enfim,
quanta caduquice, quantas asneiras e quantas bobagens! Senhor sábio, por que nós vivemos como cegos? Cegos por quê? Porque não sabemos o porquê assim somos, nem porque o mundo assim é. Ah, isto são segredos da natureza. E o Senhor, como sábio, não pode dizer qualquer coisa sobre segredos? Não. Que qualidade é a sua sabedoria que não responde às perguntas mais necessárias que nós queremos saber? Os sábios aí se embaraçando e ficando na mesma. É verdade, palhaço também sabe com as suas palhaçadas. Existe uma infinidade de palhaços. Agora você está rindo. Não ri, não. É real o que você está vendo. Cada bicho dá para uma coisa. Agora, o fim do negativo, da inconsciência, porque chegou a fase consciente, a fase da recuperação dos inconscientes, que sempre lutaram para sair disso. E quanto mais lutavam, mais se enterravam dentro da lama, dentro da podridão. Agora, todos em contato com o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. E assim sempre foi a vida dos fariseus, contar lorotas como se fossem verdades, embrulhando os bichos com falsas realidades. E os bichos engolindo tudo. Os bichos só sabem aquilo que aprendem, por serem bichos. E daí, essa papagaiada toda que brilhava e ainda brilha como se fosse a verdade consciente. A verdade consciente tem base e lógica, e a verdade que não é consciente não tem base nem lógica. Vejam que a penitência dos bichos foi muito grande, e por isso os bichos penaram demais, porque os bichos se fanatizam pelas coisas. Os bichos se embriagam pelas coisas. Os bichos ficam obsedados pelas coisas sem base e sem lógica. E daí a razão do sofrimento. Todos sonhando de olhos abertos, e por sonharem, sofrendo sempre. São uns desventurados, por não terem com quem contar e onde se agarrar. Por isso, a vida de todos sempre foi um inferno. Uns sofrendo mais, outros menos, outros demais e outros que não aguentavam mais. Só o sofrimento já é um inferno. Só a preocupação da morte já é outro inferno. Só o medo de morrer já é outro inferno. Mas isso na fase de animal racional, não agora. Esses são comentários da fase de animal, não agora. Agora estão na fase consciente, a fase racional. Na fase racional, não há morte. A vida continua no mundo verdadeiro de origem de todos, o mundo racional. Aquilo era na fase de animal, a perturbação do bicho, a perturbação do animal. O bicho sempre viveu perturbado, com medo de tudo, desconfiado de tudo, na dúvida de tudo, assombrado com tudo, na esperança de tudo. O bicho sempre viveu perturbado. A vida de bicho foi sempre uma vida perturbada, por ser inconsciente. Basta ser animal para ser um bicho. E assim, vejam que vida turbulenta, que vida cheia de ruínas, a vida do animal racional. Na fase de animal racional, a vida chegou na sua fase de intolerância. Por isso, todos preocupados. Preocupações estas que não deixavam ninguém viver satisfeito. A insatisfação era geral, por ninguém se conformar em ser um mortal. Não saber de onde veio,
nem muito menos para onde vai, vivendo então de aparências, de sonhos e ilusões. Quem vive de sonhos, vive na incerteza de tudo, duvida de tudo, tem medo de tudo, desconfia de tudo e sofrendo sempre as consequências das ilusões, dos sonhos e das aparências. E por assim viver, tinha mesmo que ser um grande sofredor. Sofredor porque nunca soube o porquê nasceu em cima dessa terra, nem para que nasceu, vivendo igualmente a outro animal qualquer, vivendo igual a bicho. O bicho é que nunca soube e nem sabe o porquê de sua existência, vivendo assim uma vida estúpida, por ser estúpida, desconfiando de tudo, duvidando de tudo, com medo de tudo, vivendo nessa agonia, desse jeito infernal e dizendo: é verdade, nós vivemos aqui experimentando tudo para acertar ou não, e sempre por acertar. A vida chegou ao auge da desilusão. Então, inventaram e criaram uma infinidade de distrações, de engambelos e de anestésicos. Mas, nem mesmo assim, porque tudo enjoa. Tudo tem a sua época, de forma que a vida chegou ao auge da desilusão. Todos desiludidos e dizendo: por que nós viemos parar aqui nesse mundo? Ninguém sabe dizer. Por que vivemos aqui neste mundo? Ninguém sabe dizer. De onde viemos? Ninguém sabe dizer. Para onde vamos? Ninguém sabe dizer. Então, resumindo tudo e dizendo: a vida é um sonho. Vivemos aqui sonhando com este nada, lutando por este nada, sem recompensa alguma, porque tudo acaba em nada. Qual é a recompensa do nada? Nada. Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada. É uma luta inglorificada. É um inglorificador. Qual é a glória do nada? Nada. Porque tudo acaba em nada, por ser tudo ilusão. Uma vida de aparências, de sonhos e de ilusões. E um iludido sabe o que faz? Não. Um iludido sabe o que diz? Não. É um papagaio que aprendeu a falar e, por aprender a falar, diz que sabe. Sabe o quê? Sofrer sem saber por quê. Sofrer sem saber a causa. Assim, no mundo, o encantado sempre se manteve como animal racional, vivendo à custa de imensos sacrifícios e dizendo muitas vezes: a vida é curta e muito curta. O esforço que se faz para viver com esta vida provisória, em busca do nada, para nada ser, porque tudo acaba em nada. Tudo isso na fase de animal racional, a fase do desequilíbrio, a fase do livre pensador, a fase do livre-arbítrio, a fase das multiplicações de ruínas. Agora chegou a fase racional, para substituir a fase de animal. Então, a fase racional é a fase da recuperação do animal racional. Assim, todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes, dentro da fase consciente, a fase racional, a fase onde todos são iluminados pela luz racional. E daí, tudo dando certo na vida de todos, por todos viverem racionalmente, orientados pelo mundo racional. E agora, com esta vida provisória, mas todos sabendo o porquê dela, dizem: é verdade, a vida é falsa porque de repente ela se acaba, de repente ela termina. Mas agora
dentro da fase racional, todos vivendo racionalmente, e todos voltando ao mundo racional. Por aí está o conhecimento verdadeiro do mundo de origem de todos. Todos jubilados racionalmente e sabendo que seu corpo fluídico, que gerou os micróbios, já está no mundo racional. Isso é uma grande alegria e satisfação. Todos saberem que não vão nascer mais aí para sofrer, porque já estão no mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, a vida de todos é florida racionalmente, por todos estarem dentro da fase racional. Estando dentro da fase racional, estão dentro do mundo racional. É só findar esse corpo de matéria e a vida continua no mundo racional. Então, todos têm que ter paciência de viver racionalmente até findar naturalmente o corpo de matéria. O corpo de matéria está aí, mas a vida não é daí. A vida é do mundo racional. O que está aí é justamente o corpo fluídico deformado, causador do micróbio. Se existe o micróbio, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico. E se existe o corpo em matéria fluídica, é porque existe o micróbio, a causa do corpo em matéria. Hoje, a vida de todos é florida racionalmente, porque estão vivendo na fase racional, na fase do mundo racional, na fase do mundo de origem de todos, porque todos são de origem racional. A origem é racional. A vida é racional e não material. Por a matéria não ser a verdadeira vida, é que o corpo de matéria se transforma, se acaba e se transforma ao nada, porque surgiu do nada e volta ao nada. Então, a vida não é a da matéria, e sim o que deu causa à vida. O que deu causa à vida da matéria é o fluido racional. Este é que é a verdadeira vida. Essa é que é a verdadeira vida. Então, o que vai para o seu mundo de origem é a causa dessa vida aparente, que é o corpo de matéria. Portanto, a matéria não é a verdadeira vida. Por isso, por si mesma, se destrói. A vida verdadeira é o fluido. Essa é que é a vida eterna que volta para a eternidade, o seu mundo eterno, o seu mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, no seu progresso de pureza. Portanto, não confundam a matéria, que é uma coisa morta, com a verdadeira vida, que é o fluido que deu causa à matéria. Por a matéria não ser a verdadeira vida, é que é uma vida provisória. Então, a vida é o fluido. O fluido é que é a vida eterna. A matéria, não. A matéria é um ser morto e, por isso, tem vida aparente. Por ser morto, tem uma vida provisória. Por ser morto, é que desaparece. Começa do nada e acaba em nada. É a vida do nada aparente, que não adianta nada. E quem sonha com o nada não está adiantando nada. A vida da matéria é a vida da inconsciência, do animal inconsciente. A vida racional é a vida eterna, e o fluido eterno, o fluido que deu causa ao micróbio, é que é eterno. Esta é que é a verdadeira vida, o corpo fluídico. Então, esse corpo é que vai para a eternidade. Vai não, já foi para a eternidade,
já está no seu mundo de origem, o mundo racional. E o feito da verdadeira vida aí está, que é o corpo de matéria, o corpo do nada, a vida aparente que acaba em nada. E por isso que não adianta nada a luta do nada. A luta do nada é a luta dos inconscientes, que por serem inconscientes, não sabem o que estão fazendo. E por não saberem o que fazem, olha aí a multiplicação do sofrimento. E por não saber o que fazem, é que sofrem de fazer pena. Então, é a vida de sofredores, vida de mortais, vida de quem não sabe o que faz, de quem sonha que o nada tudo é e vendo que o nada não tem valor. Por isso, tudo acaba em nada. Tu começaste do nada, se formaste em um tudo aparente e termina em nada. Como és inconsciente? Vives lutando pelo nada, e quem luta pelo nada, só mesmo um inconsciente. Porque não adianta nada lutar pelo nada, para tudo acabar em nada. Vejam que sono duro como pedra, que custam acordar desse sono. Que ilusão, iludidos com o nada, julgando o nada tudo ser e sabendo que o nada, nada é. Mas, por não conhecerem o tudo, tinham que viver assim mesmo. Agora estão conhecendo o tudo. O que é o tudo da vida? É a vida eterna, é o fluido. O fluido é que é a verdadeira vida, e por ser a verdadeira vida, é que é eterno. O fluido é a causa do micróbio, e o micróbio é a causa desse corpo em matéria, desse corpo aparente, desse corpo sonhador. E assim é a vida dos sonhos, a vida dos sofredores, a vida das aparências, a vida da traição de si mesmo. Quem vive de aparências está enganando a si mesmo, traindo a si mesmo, é um traidor de si mesmo e traindo aos demais por estarem nestas condições, como estavam, na categoria de animal racional. Viviam dessa forma horrivelmente, tenebrosamente.